Olá, meus caros amigos, aqui quem fala é Lucas Alves, começando mais um episódio do Papo Sacro Cast. Antes de começarmos, deixa o like, se inscreva e deixe a recomendação de temas aqui nos comentários. Nos siga também em nossas redes, o link está aparecendo na descrição. E é isso, Deus abençoe vocês, seus estudos e segue o vídeo. Bom, pessoal, estamos começando o episódio e estou muito feliz em receber uma pessoa que eu admiro já de longa data aqui na internet. Acompanho ele há muito tempo, desde quando era ainda Dragão na Garagem. Faz E, tempo, hein? Gabriel, por favor, se apresente. Fala aí, pessoal, tudo bem? Prazer enorme estar aqui no Papo Saco com o Lucas. Que a gente possa te abençoar hoje no papo que a gente vai falar, né? Que a gente vai falar sobre o tema aí de plantação de igreja. Não sei nem se eu antecipei antes da hora. Não, pode Mas falar. vai ser uma bênção aí. Pega o seu café, senta no seu sofá, sei lá, você está na academia. Não sei se você está Puxa o ouvindo no lock, podcast, no YouTube. puxa o lock. Isso aí, puxa o lock, coloca os fones de ouvido e embarca com a gente aí nessa aí. Top. Gabriel, antes de ir para as perguntas, eu queria perguntar sobre. Você está na igreja anglicana, hoje está participando da plantação da igreja. Eu queria te perguntar dessa sua caminhada à igreja anglicana, como se deu, em qual estado está a sua igreja, qual cidade. Uhum. Então, minha caminhada na igreja, na nossa igreja, tem sido uma bênção e um tempo de refrigério espiritual, de encontrar paz, né? Eu creio com tranquilidade. É aquele negócio que a gente fala de paz de consciência, né? Graças a Deus eu tenho encontrado aqui, tem sido uma bênção, com todos os desafios, dificuldades, no que eu tenho feito, que é plantar uma igreja no lugar onde não existe igreja anglicana. O Senhor tem recompensado o esforço com a graça dele, que nos é bastante, né? Que basta para nós. Mas a caminhada começou na internet mesmo. Na minha época, alguns. Quantos anos já? Faz uns 8 anos, eu comecei a namorar a minha esposa. E ela era católica, eu era evangélico. E isso era uma questão, assim, a gente combinava em tudo, a gente gostava das mesmas coisas, pensava as mesmas coisas a respeito de casamento, tinha essa ideia já desde começar o namoro, de se casar, criação de filho, tudo que pudesse pensar que é legal se discutir nesse momento, a gente concordava, exceto religião. Isso era um problema. Eu não cheguei na igreja anglicana com essa demanda, com coisas que aconteceram naturalmente, né? Mas já tinha ouvido falar da igreja anglicana, aquela coisa toda, tá? A gente, aquele negócio que a gente vê na escola, Henrique VIII, aquela parada toda lá que a gente conhece tanto, né? Mas é o que a gente aprende inicialmente. E na internet eu acabei entrando em contato com o Jordano, outros irmãos também que eram da igreja. E fui cada vez mais me convencendo disso, né? Eu fazia parte de uma igreja batista, primeiro, igreja maravilhosa. Considero lá a minha casa até hoje, como eu gosto de falar. Lá é a casa da mãe da gente, né? E a gente, quando se casa, a gente não mora mais com a nossa mãe, mas é sempre um prazer ir na casa da nossa mãe no domingo. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de ir lá, eu sou bem recebido, eles são incríveis. Eu gosto de falar que eu sou, apesar de crer, né, na doutrina da igreja anglicana, eu gosto de falar que eu sou um anglicano batista. Tem várias coisas ali, várias coisas ali da minha história enquanto batista, ali, enquanto carismático, que ficam, né? A questão da importância do povo, da importância do voto, essas coisas assim, eu sou meio batista. Mas é importante a gente pensar o seguinte, né? Quando eu estava vivendo isso, eu acabei encontrando essas pessoas e acabei me apaixonando cada vez mais pelo anglicanismo. Só que tinha uma barreira, né? Não tinha igreja anglicana perto da minha cidade. E preocupado em tentar viver um tipo de anglicanismo mais, digamos assim, real, na vida real, longe da internet, onde a gente tem debates inflamados e questões sendo levantadas que na prática não fazem muita diferença, eu decidi plantar a igreja. Antes da gente se casar, só que a gente não tinha casa ainda, porque a gente não tinha se casado. Então não estava no meu coração, mas aquele projeto a gente deixou ele para depois. A gente se casou em 2021.
Em 21 de abril de 2022, a gente começa com a primeira célula na minha casa. Desde então, a gente vem fazendo encontros regulares, nas quintas-feiras até então. 2022 foi inteiro nas quintas-feiras. Chegou em maio, quando tinha feito um ano, mais de um ano, não, um ano e um mês, a gente teve a visita do Bispo Márcio na nossa comunidade. A gente fez no sítio da minha sogra lá, tem fotos e tal. Se você não conhece a nossa igreja, vai no Instagram, Anglicana Verbo. Você vai achar lá as fotos, inclusive desse momento. E a gente acabou sendo motivado também a mudar ali algumas coisas para a gente já entrar nesse processo de plantação lá em maio do ano passado. A gente substituiu os encontros regulares de quinta-feira, devagarzinho, por... Era uma quinta-feira e na outra semana seria no domingo, depois na quinta-feira, depois no domingo, só para poder ir devagarzinho. Acabou que a gente estava fazendo culto no final. A gente estava fazendo culto. E as pessoas começaram a se incomodar profundamente pelo fato de que a gente estava indo para a igreja, só que era na minha casa. E aí a gente começou esse projeto de procurar locais e tal. Quando a gente procura o ano todo, não encontra nada. Quando chega no dia 25 de dezembro, no Natal do ano passado, a gente estava reunido para fazer um culto de Natal. E conversando um pouco antes, a gente estava falando sobre isso. Que pena que esse ano a gente não conseguiu. Ano que vem a gente tenta encontrar um lugar. E um dos irmãos falou assim, já estamos aqui, por que a gente não pesquisa agora? A gente achou o lugar ideal, perfeito, com o preço que a gente precisava, num lugar legal, lugar bom. E aí, desde então, desde aquele dia, a gente está reformando o espaço e vai fazer a inauguração da igreja no dia 17 de março. Aí não sei quanto vai sair o podcast, mas seria nessa época aí, 17 de março, que a gente vai inaugurar a igreja, e tem sido essa trajetória. Tem sido a bênção. O Senhor tem nos ajudado a realizar e dar passos ali devagarzinho de cada vez. Muito maravilhoso. Eu estava vendo aqui no Instagram, vai estar aparecendo na tela para vocês, a Igreja Anglicana Verbo, e a estética da logo é muito linda. É uma Agora igreja mudou, né? ficou muito boa. Agora Eu é gostei muito da verdinho. descrição. Escrituras, tradição e razão. Gostei. Isso aí. E, Gabriel, antes de a gente ir para a pergunta propriamente dita, qual a importância da célula? Você disse que teve a célula, acredito eu que depois da célula teve a ideia de missão, né, para formar a igreja, aí tipo é célula, missão e igreja, essa seria a linha? Isso aí. Então, a célula, ela é importante porque foi quando a gente começou a trabalhar as pessoas. Uma igreja é feita de pessoas. Então, não é alguém que chega na canetada e decide que vai plantar uma igreja, independente do dinheiro que você tem. Então, assim, óbvio que se eu tivesse muito dinheiro, as coisas seriam mais fáceis. Só que o que é importante não é a estrutura da igreja, são as pessoas. E todo o processo que a gente vive aqui de plantação de igreja, ministério pastoral, ministério local, né, no caso, e tudo isso, a gente aprende a amadurecer na fé e essas pessoas têm a oportunidade de amadurecer na fé. As pessoas que estão hoje com a gente, eu pergunto para elas às vezes, se elas já imaginariam que elas estariam plantando uma igreja na vida. Todas elas falam que jamais passou. Isso jamais foi uma possibilidade na cabeça. E também jamais foi na minha. Eu nunca imaginei que eu estaria vivendo isso. E isso é incrível, né? O Senhor nos chama, assim como o povo de Israel, a segui-lo para uma terra onde ele guia ali, naquele tempo, uma coluna de fumaça, uma coluna de fogo. Mas o povo tinha que confiar que Deus irá levá-los para um lugar para a terra prometida. Então, acho que a importância da célula é essa, é um tempo de preparação para conquistar tudo. Pensando bastante naquilo que a gente fala da teologia do já e ainda não, a célula é um já e ainda não da igreja. Então, você já tem uma igreja, mas ainda falta ser consumada aquela igreja. Então, foi uma experiência muito boa. O Senhor trouxe pessoas ali incríveis, amigos meus, pessoas que eu não conhecia, amigos de trabalho de alguns irmãos, e foram aglutinando gente ali que a gente jamais imaginou que estaria com a gente, e que nos deu aí a oportunidade de termos condições de plantar essa igreja agora, no começo do ano.
E é isso. Acho que essa é a importância, né? É fundamental a célula para as coisas funcionarem, né? Eu diria hoje em dia que meus melhores amigos hoje são meus irmãos de célula. Isso é ótimo. O afeto que a gente cria por eles, a constância para eles, além da igreja, todo dia, um dia fixo na semana é muito bom. Gabriel, E assim, quais é isso são... mesmo. Pode falar. Não, mas é isso que eu vou falar mesmo. É muito bom a gente ser cercado de amigos cristãos que treinam mesmo, que nos ajudam a viver a fé, né? É. Com certeza. Aí, Gabriel, quais são os passos fundamentais na plantação de uma igreja? Cara, então, falando sobre a célula, primeiro as pessoas, você tem as pessoas para poder funcionar, né? Então, não é uma questão de números, mas é uma questão de corações que vão ajudar no projeto, vão ser fundamentais para aquela igreja nascer, até porque a igreja é uma família, né? É a família de Deus. Então, uma família de Deus precisa de membros da família, para a família funcionar. Então, esse é o primeiro passo. Outra coisa, e assim, falando de anglicanismo, né? Primeiro você tem que falar, no caso a plantação de igreja anglicana, que é o nosso caso, você é anglicano também da mesma igreja que eu, células de plantação, elas acontecem de duas maneiras. Ou uma igreja enviada para plantar uma igreja em determinado local, e ela pode financiar um espaço ou financiar uma célula em determinado local, ou uma determinada comunidade pode querer se filiar à igreja, ou, no meu caso, um grupo de pessoas quer fazer parte da igreja e tem um problema geográfico. Como resolver? Então, a igreja ela se mobiliza para encontrar caminhos para você montar uma célula que funcione. Quando eu digo célula, eu não falo assim, célula, né, que é uma maluquice de G12, não. Pequeno grupo, né? Pequeno grupo, você juntar um pequeno grupo de pessoas, você ter aquelas pessoas ali com o tempo, com uma maturidade, para pessoas serem formadas de igreja, e começarem a engajar para um projeto de fato de plantação, onde elas vão estar ali com a supervisão de um responsável, seja o bispo, seja o reverendo responsável. No meu caso, é o reverendo Pedro, da Trindade. Ele vai nos guiando, ele vai falando as coisas lá, e o final, né, é você ter o projeto da campanha. No nosso caso, a gente também tem a campanha, a gente está arrecadando, depois se puder fazer uma propaganda, eu faço. Claro. E você organiza a campanha, coloca as coisas para funcionar, aí faz divulgação, tudo isso. Então, para plantar uma igreja é um processo demorado, e essa é a melhor coisa que pode acontecer com você. Tem que demorar. Porque quando a gente faz as coisas muito rápido, a gente às vezes coloca os pés pelas mãos. Então, o nosso caso, a gente ficou 2 anos. Não, 2 anos, fez um ano agora, né? Então, fez um ano no ano passado. Então, foi quase 2 anos. Foi em dezembro que a gente começou a organizar o local. Se for contar pelo dia da inauguração, vai ser 1 mês antes. Então, como se fosse 1 ano e 11 meses. 1 ano e 11 meses sendo célula. Se reunindo nas casas, pregando de Jesus, cuidando das pessoas, para essas pessoas estarem preparadas espiritualmente para quando o passo de plantar uma igreja acontecer, elas estejam prontas. Todas as igrejas são assim. Então, uma igreja, por exemplo, a igreja batistas que eu conheci, a igreja batista que eu fazia parte foi assim. Ela tinha 22 anos, eu acho, quando eu saí dela, mas ela também começou desse jeito. Juntaram os irmãos na casa, ficaram 2 anos na casa do irmão, até que um dia eles conseguiram lá, até doaram o terreno, elas construíram. Então, esse processo de célula, ele é o processo mais importante de todo o projeto, porque é a mesma coisa que a gente fala sobre criação de filhos, que você não cria o seu filho direito quando é criança, e aí quando chega a vida adulta, ele faz um monte de besteira. Então, a célula é importante porque é a hora onde você vai trazer maturidade para os irmãos, maturidade para você, para quando acontecer, pessoas novas virão, pessoas imaturas virão, pessoas que não conhecem a Jesus virão. Como a gente lida com essas pessoas? Como a gente cuida dessas pessoas? Se a gente não tiver nosso coração no lugar e maturidade para lidar com elas, o projeto vai dar errado. Por isso que a gente precisa ter esse tempo para internalizar esse processo de... É aquele negócio, a gestação demora 9 meses. Uma plantação na igreja não vai acontecer do nada.
independente do recurso que você tiver. Tem aquela frase: 9 mulheres não produzem um bebê em um mês. Isso é uma verdade. 9 mulheres vão produzir 9 bebês em 9 meses. Existem processos que não podem ser encurtados para que o povo de Israel pudesse chegar na Nova Jerusalém, na Terra Prometida. Eles tinham que cruzar o deserto. O deserto leva tempo. Tudo bem que eles demoraram 40 anos por causa da desobediência deles, mas mesmo se eles fossem direto, não seria no dia seguinte. E eu acho que para plantar a igreja tem que ter essa mentalidade. As coisas não vão acontecer do nada. E o Senhor vai enviar as pessoas necessárias para aquele projeto acontecer e funcionar. Gabriel, eu acho que talvez eu não preste atenção, ou você falou, e eu não entendi, mas você falou que você era batista e sua namorada na época era católica. Aí, como Isso. foi esse processo de entrar na igreja anglicana, vocês dois? Cara, boa pergunta. Eu não sei se alguém que está vivendo isso, está escutando isso, passa por uma coisa semelhante. Mas o que aconteceu? A gente decidiu que a gente ia fazer parte da igreja. A gente acabou se convencendo, principalmente pela questão de ser uma via média, né? Não entre essa discussão até mais embaçada que isso, a gente se vê ali com coisas que são importantes para ambos os lados, de uma forma equilibrada e interessante, que a gente encontrou paz. Só que isso é só intelectualmente falando no início, né? A gente estava vivendo um contexto batista, sendo muito bem recebidos, mas a gente tinha ali algumas questões teológicas que eu também já tinha mudado. Quando a gente, no final ali, a gente entrou na igreja, a gente foi confirmado em 2022, mas em 2021, quando a gente casou, a gente já tinha convicções profundamente mutantes. Só que a gente viveu o contexto que a gente podia viver e servir o Jesus como podia servir. O Jesus de lá, o Jesus daqui. A gente não é muito especial, não, né? A gente é só parte da igreja. Só que tinha toda uma questão de doutrina e pensamento a respeito da nossa consciência, que a gente já concordava, a gente já tinha resolvido teologicamente isso. Inclusive, a minha esposa já estava servindo comigo na Igreja Batista, né? Ela tinha saído já da Igreja Católica, estava servindo comigo, só que com um ressalvo. Ela tinha falado: olha, a gente vai servir porque a gente precisa mais casar para seguir juntos. Mas eu não concordo com isso, isso e isso. Eu falo assim: eu também concordo com você, que eu não concordo com isso. Então assim, eles servem a Jesus, e ela falou uma coisa muito legal. A esposa muito sábia. Devo muito a ela. Ela falou assim: o Senhor quer que a gente viva a espiritualidade, o evangelho de verdade, independente do que a gente pensa. Então, o que a gente tem que buscar é servir o máximo que a gente puder e buscar humilhar a nossa consciência. Ou seja, o evangelho não tem nada a ver com aquilo que eu concordo, mas com Jesus. E a gente passou a viver e fez muita coisa, muita coisa, muita coisa. Quando o pessoal saiu, a gente saiu, o pessoal ficou muito triste, né? Porque a gente precisava fazer um monte de coisa por causa disso. A gente queria humilhar a nossa consciência. Então, assim, eu discordo. Então é agora que eu vou fazer. Para mostrar que eu não sou ninguém. Jesus é importante. E aí depois, a gente já tinha se casado e falou: olha, agora dá para a gente começar o projeto. A gente começou o projeto em 2022, continuou na igreja, fazendo as duas coisas paralelas. E aí, em 2023, eu comecei com o pastor e falei: olha, a gente agora vai começar para valer, e a gente está tendo a atenção dividida. A gente precisa focar na coisa só. Aí a gente saiu oficialmente. Mas assim, eu vou lá, não saiu chateado. Vou lá à igreja da minha mãe, entendeu? Eu vou lá. Pô, é maravilhoso, eu amo ir lá. Toco lá, se o pessoal me chamar, eu vou. Então, assim, é um prazer enorme estar lá com ele. E aí, quando a gente conseguiu fazer a nossa confirmação, começamos a igreja e tal, plantamos a igreja ainda, a gente não era confirmado. A gente começou o projeto em abril, a gente foi confirmado só em novembro, porque foi quando a gente teve a oportunidade de ir para a Vitória. Cara, quando a gente... Aí foi só eu e minha esposa. Quando a gente foi lá, cara, e a gente viveu o culto da âncora, do Bispo Hélio, né? Naquela época não era bispo ainda, ela falou assim: cara, pela primeira vez, desde que eu saí da igreja católica, parece que tudo que eu vivi fez sentido. E isso é lindo, porque às vezes no contexto evangélico, quando a pessoa é católica, ela tem que se abdicar de tudo que ela aprendeu, ou até pensar que o evangelho de verdade não estava ali. Ela não conheceu Jesus ali. E claro, a gente como anglicano é óbvio que a gente vai discordar da igreja católica, é natural, né? É água molhada. Estou aqui dizendo a coisa mais óbvia do mundo. Mas
quando ela teve a oportunidade de estar lá, a gente participou da Eucaristia e tal, ela falou assim, agora eu me sinto em paz em ser protestante também, porque eu não preciso jogar fora. Eu só preciso reformar a casa. Preciso de roubar a casa. Nossa, isso que ela falou foi incrível, porque eu também me senti assim, né, nesse caso. Mas eu consegui conciliar as minhas experiências com Jesus antes com a experiência dali para frente. Dizendo que aquilo ali não foi jogado fora, aquilo ali valeu e foi importante para me trazer até aqui. E eu recebi Jesus ali, eu estava com Jesus ali, eu recebi o Espírito Santo ali, nada foi mentira. E isso é a coisa mais bela que eu encontrei na igreja. E é por isso que eu sou tão feliz de estar nela. Que não é os debates bobos que a gente tem na internet, discutindo coisas inúteis, como, por exemplo, quantos anjos cabem na ponta de uma agulha. Mas na vida real, um anglicanismo real, do pão e no vinho, quando eu estava naquela fila, a primeira vez, ali as coisas fizeram sentido. Teologia, meu irmão, ó. E olha que eu amo teologia, falo de teologia, prego teologia, trabalho com teologia, mas, cara, teologia não serve para nada se os nossos olhos não estão voltados para Cristo e somente para Ele. Aí, eu acho que essa é a chave. Então, eu acho que quando a gente encontrou, a gente finalmente teve paz de consciência para viver, e aí agora só fica os desafios, né? Colocação de igreja, aquela correria, maluquice e tal, lidar com os problemas do próximo, irmãos difíceis, tudo isso é mais fácil. Dando a consciência limpa, o Senhor vai nos capacitando a realizar. Mas é isso, basicamente. Só isso, hein? Eu Cara, sou muito prolixo, desculpa. não, prolixo, nossa, que discurso lindo e cheio de Cristo. Eu sempre, eu tenho uma pastezinha no meu celular que é de fotos, print stops. Eu tiro print das coisas que eu acho massa e guardo para mim. E a maioria é do teu Instagram, quando tu responder a caixinha de perguntas. E eu sempre achei muito legal Legal, mano. aquele espírito ecumênico que você tem. E agora eu sei de onde é que vem. É de um relacionamento onde tinha uma grande mulher por trás e auxiliando em Cristo. É aquela frase, por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Então, cara, que bênção na sua vida, sua esposa. Eu acho interessante, tipo, a minha jornada é parecida com a sua. Eu era batista também, e por meio dessas influências que eu conheci, acho que as mesmas que você na internet, eu me tornei anglicano. Foi uma saída que, tipo, eu falei com o meu pastor, ele assinou o papelzinho, me dando a carta, tipo, autorização, levei ao Bispo Márcio. O Bispo Márcio mandou eu falar com o meu antigo pastor. E, tipo, eu me encontrei com o meu antigo pastor recentemente, ele ficou conversando, tirando onda um com o outro. E é nesse espírito, uma pessoa que pensa, alguém que estiver assistindo, que pensa aí da igreja, da sua igreja ir para a igreja anglicana, vá nesse espírito fraterno, de gratidão. Valorize o pasto que você estava antes. Valorize onde você estava. E evita ao máximo sair em discussão, sair com intriga. Não é esse espírito que Deus quer para vocês. E assim, isso é muito importante, esse teu aviso aí, porque o anglicanismo da internet é uma coisa, o anglicanismo de verdade é outra coisa. E por quê? O anglicanismo da internet não precisa de Jesus. Ele pode ser um discurso teológico. Eu pego lá o pai da igreja que me interessa, ou o reformador que eu acho legal, falo de teologia para um monte de gente que concorda comigo, que já vai gostar de mim, vai me dar like. Fico ali toda hora vendo as notificações para ver quantas pessoas curtiram o meu post, para poder engrandecer meu nome, e acho que estou falando de Jesus. Mas o anglicanismo de verdade não é isso. Você vai chegar na igreja anglicana, você vai continuar discordando de coisas. Você vai chegar na igreja anglicana, você vai chegar tendo outras visões. E aqui, conosco, você é chamado ao quê? Tornar a sua consciência cativa a Jesus e não ao que você acha. Então, e aí que a gente vê o verdadeiro sabor do anglicanismo, com toda a sua diversidade. É a gente saber que igreja de verdade é uma igreja real. Internet, esquece internet. É legal para a gente aprender teologia e, às vezes, sinceramente, é até Torre de Babel. São tantas línguas sendo faladas ali, que eu, pelo menos, digo por mim, eu de uns tempos para cá, parei. Parei de seguir qualquer pessoa que fala de teologia. Parei total. Porque isso acaba nos afetando. Porque é tanta informação baseada em nada
E é tanta gente com tanta certeza, citando coisas, às vezes, da minha igreja, que minha igreja nem está interessada naquilo, entendeu? Pega um formulário tal, lá de 1563, fala, meu irmão, pelo amor de Deus, cara, já foi confirmar na igreja? Não foi, não? Então, para, entendeu? É isso que eu fico pensando, entendeu? A gente tem que viver uma vida real. Então, assim, cara, aí você falou, tem tudo a ver. Por que eu sou comendo? Porque eu sigo a Jesus, cara. O Batista segue a Jesus, o Assembleiano segue a Jesus, o Católico segue a Jesus. Eu discordo, beleza. Se eu concordar, eu estava lá. Agora, Jesus está ali. Como eu tenho a ousadia, a coragem de chegar para um irmão de outra tradição e apontar o dedo para ele e falar que ele é isso, que ele é aquilo, que a tradição dele é que a tradição dele. Cara, Cristo está ali. Mais respeito por Jesus. E aí, assim, é claro, não é concordando com tudo. É aquele negócio, é ecumenismo sem relativismo. A verdade é uma só, meu irmão. Eu creio nas doutrinas da minha igreja. Eu acho que ela dá as melhores respostas. Eu acho, realmente acho. Agora, dadas essas questões periféricas, o Cristo com aquela senhorinha, isso tem tudo a ver com plantação de igreja, da Assembleia, o Cristo da senhorinha da Universal, que é uma igreja que a gente sabe que é herege, que vai lá e é extorquida pela igreja, e ela ora com fé a Jesus e pede para Jesus curar o enfermo. Eu estou para te falar que é mais fácil Jesus ouvir a oração dela, que não entende nada de teologia, que não sabe nada da doutrina católica, que está numa igreja maluca, do que a nossa, do que nós anglicanos falamos de nós, que se acha muito bom, do topo da nossa inteligência, e falar o que Deus quer ou o que Deus não quer. Jesus era um Zé Ninguém. A gente não para pensar isso. Quem foi chamado para ser Messias não foi o sumo sacerdote, não foi Herodes, não foi César, foi um Zé Ninguém de Nazaré. Isso por si só já devia nos fazer tremer. Porque Deus, como diz aquele negócio, vinde a mim os pequeninos, Deus, Jesus era um desses pequeninos, né? Pequeninos nesse sentido de os vulneráveis. Cristo está mais perto da senhorinha que está sendo enganada na Universal do que da gente. Então, esse temor deve preencher o nosso coração para quando a gente olhar outra igreja, não ficar apontando o dedo. E eu digo isso porque quando eu comecei eu não conheci nenhum católico. Quando eu comecei a namorar a minha esposa, eu conheci minha sogra, e ela tinha o mesmo nível de espiritualidade que a minha avó. Eu vou falar que não é Jesus? É por isso que eu falo que discurso na internet. A primeira coisa que vocês têm que fazer sobre plantação de igreja, eu acho que o assunto tem tudo a ver com isso, né? Plantação de igreja é falar sobre vida real. Exercício para quem está ouvindo. Primeira coisa, faz um detox no teu Instagram, no teu Facebook, cara. Sabe aquele cara que bota um monte de coisa confusa? Tu não está entendendo? Tira. Tira fora. Porque às vezes só está te confundindo. Quer pedir ajuda? Manda, chama no zap. Pergunta para algum pastor que você conhece. Quer saber de anglicanismo? Não procura na internet, não. Manda mensagem para Jordano, manda mensagem para Bispo Eric, manda mensagem para Bispo Márcio da Reverendo Pedro. Não manda mensagem. Até para mim, nem para Lucas, certo? Não é nem mandar nem para a gente. Por mais que a gente entenda aqui. Vai mandar para quem está ali, cara. Para quem é pastor de igreja, quem sabe as questões todas, para quem sabe a vida real. Então, assim, eu acho que quando a gente pensa sobre plantação de igreja, a gente tem que ter isso no nosso coração. É entender que Jesus nos chamou para ser igreja, não ser teólogos. Ministério na internet, muito legal o que Deus fez através do trabalho do Lucas, através do meu trabalho, e o Senhor com certeza nos usa. Mas ele é a parte menos importante da nossa fé. Jesus está muito mais feliz quando o Lucas vai na igreja dele, lá na igreja do Jordano, na Paróquia Libertador, e serve um irmão. Muito mais do que todos os podcasts que o Lucas grava aqui. Todos, sem exceção. Então, quando a gente pensa em vida real, a gente desperta para pensar o seguinte: o Espírito Santo é aquele negócio, né? O nome da nossa igreja é Verbo. O que tem esse nome? Na nossa teologia da nossa igreja, que a gente enfatiza muito, é ser vida na vida. É encarnar as nossas palavras. Porque o Verbo eterno, a palavra de Deus, material, infinita,
que estava lá no começo da criação e por qual todas as coisas foram feitas, ela não simplesmente ficou ali perene no seu reino, como um espírito vazio e sem forma, para a gente simplesmente escutar numa Torá. Ele se fez uma pessoa. Ele se fez carne. Ele decidiu fazer parte dos nossos dramas, dos nossos problemas, das nossas questões. Então, o trabalho da igreja é de se verbalizar no mundo. É de pegar o nosso discurso, as nossas palavras, e fazer a nossa palavra se fazer carne. E como a gente faz isso? Na vida real, não faz isso na internet. Então, por exemplo, eu sempre, quando alguém pede um conselho para mim na internet e tal, e já conversei com o Lucas e tal, eu sempre falo, cara, dou o caminho, mas falo, cara, conversa com fulano, conversa com o pastor tal, porque assim, eu não posso entender teus dramas aqui. Eu posso te dar o caminho ali para tentar te ajudar. Um meio do caminho ali, vai para esse caminho aqui, mas você tem que perguntar para a pessoa que está lá. Eu não vou conseguir te ajudar. E quando a gente tem isso, fica a mensagem também. Você quer plantar uma igreja anglicana? Já aviso, é difícil. Não entre enganado, não. Vai ser difícil, vai custar seu tempo, vai custar sua energia, vai custar seu tempo de oração, vai custar dinheiro. Se você não estiver disposto a sacrificar essas coisas pelo reino de Deus para poder plantar uma igreja anglicana, então às vezes é melhor, meu irmão, você nem começar. E isso é um alerta importante a gente dar, porque a gente é, às vezes, uma geração muito etérea. As pessoas fazem tudo por nós. E a gente tem que entender que no reino de Deus existe um caminho de esforço. Não que nós somos salvos pelas obras, mas que para que as coisas sejam realizadas, meu irmão, para Moisés libertar o povo, ele teve que sair do confortozinho lá da casa dele, cruzar o deserto e andar com aquele povo 40 anos. Para Jesus fazer o que fez, ele teve que morrer. Para o apóstolo Paulo pregar o que pregou, ele teve que parar de fazer o que ele fazia e para começar a seguir Jesus. Para Pedro começar a ser pescador de homens, ele teve que parar de ser pescador de peixe. Então existe uma dimensão de mudança de vida, esforço, sangue, suor e lágrimas, como diz Márcio. Mas o Senhor nos recompensa. Então, para a gente entender realmente o que é plantação de igreja, é entender o que os apóstolos fizeram. Eles deram as suas vidas pelo reino de Deus. Então é assim que a gente começa. Não existe conversa a respeito de plantação de igreja se a gente não começar a pensar no que os apóstolos fizeram. E eles são os melhores exemplos, não são Billy Graham ou outras pessoas. Porque eles plantaram as igrejas sem estádios para lotar como Billy Graham, ou vídeos na internet para fazer. Eles plantaram as igrejas cristãs e tudo que a gente conhece hoje, 12 pessoas, plantaram igrejas em catacumbas, em casas, em cemitérios, no meio do mato, no deserto, sem glória, sem fama, sem zap, sem like, sem compartilhamento. E será que a gente tem vontade de fazer isso hoje? E plantação de igreja também é isso. Existem esforços que eu vou fazer, o que a minha esposa vai fazer, que ninguém nunca vai saber. E existe essa dimensão da gente ter essa preocupação de saber que plantação de igreja não pode ser um capricho nosso. Eu acho que eu quero ser anglicano. Vou plantar uma igreja aqui. Cara, se não tem igreja, se tiver uma igreja perto da sua casa, ótimo, irmão, venha, que você vai ser muito bem recebido. A gente está nesse trabalho de expandir cada vez mais para o Brasil, a nossa denominação. Só que, se não tem na sua casa, o esforço vai ser grande. E eu digo, é recompensador. Para mim está sendo ótimo. Mas não é fácil. Falei demais, né? Mas enfim, acho que foi importante falar isso. Além de ter sido uma bênção, matou um monte de pergunta aqui. Já falou da questão financeira que a pessoa tem que se doar, falou das dificuldades. Uma outra questão que eu queria saber é a questão dos membros. É difícil, vou usar a palavra conseguir novos membros para a igreja? Cara, eu acho que assim, a minha experiência, existe um certo, digamos assim, existe uma certa parte no movimento de igreja em que você chega num teto de membros na sua célula, na sua igreja. Por quê? Podem vir pessoas diferentes. Mas as pessoas que querem vir na célula, elas são diferentes das pessoas que querem fazer parte de uma igreja. São pessoas diferentes. Então, assim, a gente começou por 6 pessoas, hoje nós somos 15 pessoas. Somos 15 irmãos. Contando todo mundo da igreja, nós somos 15.
Existem pessoas que nos visitam e tal, que estão com a gente, mas são menos, né? Para chegar nesse teto, é o seguinte: existem irmãos, amigos deles que eles poderiam chamar. Só que, às vezes, você chama assim, vou lá para a célula, Gabriel. Se você, na casa do Gabriel, não, fica assim, vou incomodar. Às vezes é mais fácil você levar a pessoa para a sua igreja, um culto de domingo. É mais descompromissado. A pessoa é menos notada, digamos assim, porque a gente fica com vergonha, né? Às vezes que você cai na igreja que você quer ser visitado, acontece dois fenômenos. Um, você quer ser lembrado, e dois, você não quer ser visto. Você quer ser lembrado sem ser visto. Você quer entrar de fininho, e você quer que as pessoas te recebam, falem com você, mas você não quer holofote, entendeu? Você quer ficar quietinho ali, e às vezes as pessoas querem isso. Então, acho que existe, sim, um tempo onde isso acontece. Então, a pergunta é, não é importante você lotar uma célula. É importante você ter pessoas que entraram naquele lugar e que vão ser transformadas pelo poder de Jesus. E que, transformadas pelo poder de Jesus, elas serão capacitadas a entrar no projeto com você, para trazer mais pessoas quando a igreja existir de fato. Então, tem gente, tenho certeza, que quando for na nossa igreja, que já veio na cela, achou legal, mas se vir na nossa igreja é mais fácil ela ficar. Então, eu acho que existe sim essa questão. Eu creio muito que tem esse teto. Chega no momento, 20 pessoas, que eu acho que é o máximo que uma célula consegue chegar de forma saudável. Chega a 20 pessoas, as pessoas já não... As pessoas... O que acontece? E aqui aconteceu o seguinte. Eles já estavam, a palavra não é desanimado, mas eles estavam já com os olhos vislumbrados já no nosso tempo, já. Mesmo antes da gente conseguir. Isso acaba dando uma desmotivada para chamar para a célula, porque é como se eles estivessem pensando assim, isso aqui já vai acabar. Eu vou esperar para chamar daqui a 2 meses, porque aí o pessoal já vai estar na nossa igreja. Então, quanto mais chega... Quando você anuncia o projeto de plantação, você automaticamente anuncia o fim do crescimento mais exponencial da célula. Porque ali vai começar a se aglutinar somente as pessoas que querem ter responsabilidade no projeto. Todas as pessoas que vêm ali só de curioso, elas vão começar a vislumbrar que existem algumas novas responsabilidades para poder fazer funcionar. E isso, naturalmente, pode fazer pessoas pararem de ir. Então, o importante é você ter uma boa equipe de plantação. No meu caso, eu tive que formar essa equipe. Quando você planta uma igreja, que é um modo mais saudável e eficiente, é você mandar a igreja, por exemplo, a Vera um dia vai plantar uma igreja. A gente vai dar toda a assistência direta para ela, enviar o pessoal, aquela coisa toda. No meu caso, regional, era mais difícil fazer isso. Então, depende do contexto. Quem vai saber melhor dizer isso a respeito da nossa igreja, aqui falando de igreja anglicana, né? Plantação de igreja anglicana. O ideal é você falar com o reitor responsável, o bispo responsável pela região, e ele vai te dar ali todos os passos. Mas falando da minha experiência, eu creio que tem um teto que chega às pessoas. Dali em diante, é o tempo, é o momento, assim, é que negócio. Jesus escolheu 12, Jesus não escolheu 13, nem 14, nem 15. Os 12 estava bom, com os 12 veio o resto. Então, a gente tem que ter esse pensamento. O Senhor nos coloca pessoas ali capacitadas, o Senhor vai enviando, vai filtrando pessoas, aquelas pessoas que têm realmente a vontade de fazer parte daquilo, elas vão ficando, elas vão permanecendo. E aí, quando você tem essa equipe de plantação sólida, é a hora de você plantar a igreja, procurar local, ver aluguel, todas essas partes burocráticas. E agora a gente já viu isso tudo, a gente está na parte de reformar o lugar. Já pintamos, já fizemos isso tudo aí. E agora a gente está na parte de reformar, arrecadar campanha para comprar alguns móveis, algumas coisas para a gente guardar lá. E essa é a fase que a gente está vivendo na igreja agora. Gabriel, uma pergunta que eu vou usar um exemplo que eu passei. Como a questão cultural, o contexto e também certos grupos religiosos do ambiente podem ser um empecilho ou um fator que contribua. Vou dar um exemplo. Há muito tempo atrás eu fui evangelizar numa cidade vizinha minha e é um pouco interior. Não é capital e também não é áreas ao redor da capital, é um pouco mais afastado. E eu fui de casa em casa, entregando um panfleto, falando de Jesus. E eu fui recebido numa casa onde a pessoa, ao que parece, era católica romana. E ela perguntou, é crente? Aí ele falou, sim. Ela fechou a porta e entrou. E, tipo, não queria nenhuma conversa com a gente.
Tem esse, eu não sei se na cidade da sua igreja tem, mas tipo, tem aquele catolicismo popular que não quer papo nenhum com católico. Tem também aquela crença cristã mais supersticiosa, etc. E também outros grupos, até a igreja evangélica, já vi treta aqui na minha cidade entre igrejas, porque achavam que estavam roubando membro um do outro. Como é que vocês lidariam com isso? Então, sobre a parte de roubar membro do outro, isso não vive ainda, porque a gente plantou a igreja. Pode acontecer. No bairro que a gente está, tem uma igreja católica, tem uma Assembleia de Deus, tem outras igrejas. Pode acontecer. Não vou procurar lá, mas se a pessoa vir, ela vai ficar, né? Agora, sobre grupos dificultados. Eu tinha um temor, eu falei assim, cara, a igreja anglicana, ela tem uma desvantagem. O Brasil, ele é muito sectário. Em tudo. A gente viu as últimas eleições aí, direita e esquerda, como é que foi. Religião não é diferente. Então, você tem o católico e você tem o evangélico. Os dois se odeiam. Claro, isso eu estou falando a nível de uma consciência coletiva. É óbvio que existem pessoas que são católicos, que são evangélicos, que não têm essa mesma visão. Boa parte delas, tá? Mas a nível de consciência coletiva, eu imaginava que seria um problema. Porque a igreja anglicana ela se posiciona num local que ela pode ser agredida pelos dois lados. Então, para o católico, a gente é evangélico demais, e para o evangélico, a gente é católico demais. Então, a gente não serve. Eu achava que isso seria um problema. Né? Eu achava mesmo. Só que isso é uma das maiores dicas aí, reforçando o meu pedido. Sabe, as pessoas que ficam enchendo o saco, Facebook, Instagram, tira tudo. Tira tudo, porque na vida real funciona diferente. Cara, eu não tive um problema com isso até hoje, até agora. O que acontecia era para assim, poxa, Gabriel, discordo do batismo infantil. Beleza, o irmão nosso aqui. Beleza, irmão. Vamos marcar o café para a gente conversar sobre isso. Aí eu abri a Bíblia, aí mostrei para a teologia toda da coisa, ele... Ah, tá bom. Acabou. Discussão teológica é coisa de teólogo, ou de aspas teólogo. Né? No caso, eu produzo teologia, você também produz teologia, mas a gente não tem um diploma de teologia, então a gente é teólogo. Né? Então, colocando a gente no barco também. Isso é coisa da gente. Quer ficar discutindo coisa. Por exemplo, discussão calvinista, que eu acho que eu acho já calvinismo e arminianismo é a discussão que eu mais odeio, né, de teologia. Todas é top 1. Eu começo a falar disso, na conversa eu saio. Não aguento. Mas tem um assunto dentro do calvinismo que é muito chato. Eu sei que é importante para a doutrina calvinista, eu entendo a importância, mas é chato. Que é infralapsarianismo e supralapsarianismo. Meu irmão, isso para mim parece muito discussão de quantos anjos cabem na ponta de agulha, cara. Meu Deus do céu. O decreto de Deus para a restauração é antes ou depois do decreto do pecado? Ai, cara, meu Deus do céu, cara. Eu tenho um pouco de raiva de teologia sistemática. As últimas vezes que você viu umas últimas postagens, eu tenho raiva. Porque a gente cria os problemas que o autor, cara, nenhum autor jamais pensou nisso. Jamais pensou nisso. A gente cria um problema que é uma demanda. Ai, Senhor, vida do céu. E aí, e essas discussões, elas existem na internet. Na vida real, as pessoas não têm essas preocupações. Então, assim, eu estava conversando com um parente e estava falando lá sobre discordar do batismo infantil, que é uma das coisas mais polêmicas. Eu acho a coisa mais polêmica. E o fato da nossa Eucaristia ser o mesmo tipo de pão que é usado na missa, né? E pode escandalizar a pessoa. Só que assim, eu penso assim, a nossa identidade, a gente não pode vender nossa identidade para parecer com o outro, né? Então a gente faz ali do nosso jeito. E aí, o que aconteceu? Eu estava conversando, a começo da conversa a pessoa terminou concordando, e no fim, discordando de mim, né? E no final, ela terminou assim, tá, entendi. Não é antibíblico, mas eu não concordo. É aquele caminho que todo mundo faz. Eu passei por isso. Eu fiquei até pensando, foi assim que eu comecei. Alguém falou de batismo infantil, eu falei assim, tudo bem, entendi, antibíblico não tem como provar isso pela Bíblia, mas eu acho que faz mais sentido se for um adulto. Vai passando o tempo... argumento, respeito. É isso. Mas não concordo. É isso. Exatamente. Eu estava conversando antes aqui comigo, o negócio da cruz, né? Sobre o sinal da cruz que você começou a fazer, até você fazer o grande, porque o católico faz o grande. Mas ele é assim. Tu já concordou que não tem um problema, mas tem um preconceito lá no fundo que ele não deixa você fazer aquilo, não deixa você pensar daquele jeito.
E demora tempo para a gente parar ele. Então, assim, eu era, por ser batista antes, eu acreditava que ia ser essa memorial. Demorou. Assim, não foi tão fácil, foi mais fácil, porque antes de ser batista eu era carismático. E apesar de que os pentecostais, eles também, na teologia deles, a ceia memorial, eles têm toda uma teologia do espírito na hora da ceia. Então acaba não sendo uma coisa normal. É tipo assim, você pergunta para ele, o que tem aí? Só pão e vinho. O cara toma e chora, dá glória a Deus, cai no chão. Fala, tem uma coisa errada. Peraí. Você crê numa coisa que simplesmente não... tem uma coisa muito estranha. Então, para mim, o processo foi até mais rápido que do batismo. Foi do mesmo jeito Mas... comigo, porque, tipo, essa ideia de presença real eu passei a crer quando estava na igreja batista. E, tipo, mesmo tendo a ideia de que é memorialista, a experiência do cristão lá na igreja, velho, não é condizente com a Não crença. é, não é, não é. Entendeu? E assim, existe toda uma discussão boba, na minha opinião, porque ela tem uma certa imaturidade a respeito de discussão de sucessão apostólica, e tem tudo a ver com plantação de igreja. Talvez uma pessoa que eu falei assim, vou virar anglicano, porque a igreja anglicana tem sucessão apostólica, e aí, porque ela tem sucessão apostólica, será que os sacramentos da minha igreja são válidos? Ela já creu. E aí, cara, não entra nessa não, irmão. Não entra nessa não. É a mesma coisa que a gente dizer para a pessoa que creu em Jesus, aceitou Jesus na igreja, quer mudar de vida, e ela vai toda feliz para casa no carro, sofre acidente de trânsito e vai para o inferno. E ela não foi batizada. Para, meu irmão, não é assim que Deus funciona, entendeu? Eu vejo os sacramentos, Jordano falou isso para mim, tá? Eu vejo eles como métodos ordinários e garantidos que o Senhor nos deu. Não significa que ele não pode fazer. Quando eu vejo a celebração da ceia na Assembleia de Deus, que eu posso até como anglicano não crer na questão que eles não têm sucessão apostólica, e, portanto, não teria, digamos assim, a autoridade espiritual eclesiástica para realizar, existe uma coisa que eles têm que é maior que qualquer bispo. Eles têm o Espírito Santo. Isso já mata tudo, cara. A gente não para de pensar isso. Então, assim, olha só. Não, tem que ter a sucessão apostólica, concordo. Eu estou numa igreja que tem. Isso foi uma preocupação minha também. Mas olha só. Quem inventou a sucessão apostólica foi Jesus Cristo. Então, assim, o Jesus lá do seu reino, ele tem mais autoridade que qualquer bispo, meu irmão. Qualquer um. Então, se ele decidir que o seu corpo e sua sangue vai estar presente como não me interessa, lá na Assembleia de Deus, mesmo não tendo sucessão apostólica, ele vai fazer porque ele pode fazer. Porque aqueles irmãos que estão ali foram batizados em nome dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, são filhos dele. No caso de Jesus, são irmãos dele. No caso do Pai, são filhos dele. E no caso do Espírito Santo, são casa dele. Então, por que eu vou pegar a minha sucessão apostólica e transformar ela que nem os fariseus? Aí virei fariseu. Pronto. Eles virou fariseu. O que importa é a lei. Cara, não é assim que funciona, não. A gente tem a sucessão apostólica em obediência aos apóstolos. A gente crê que existe uma sucessão de autoridade, que não faz sentido uma pessoa ser comissionada para uma missão que ela não foi chamada pela geração anterior. Beleza. Concordo plenamente. Agora, isso não é o mesmo que dizer que o Espírito Santo está preso à minha igreja. Aí eu só faltava. Eu mando em Deus. Então, assim, Então, se você é um irmão, crê na presença real, beleza. Se você puder fazer parte de uma igreja que concorda com isso, e isso seria mais uma questão de consciência, você está ali concordando com todos os irmãos que também pensam na presença real, lindo. Mas, cara, se a sua realidade hoje é viver o que você está vivendo aí, cara, vive. Pô, mas não dá, Gabriel, aqui é difícil, toda vez que nasceu entra uma crise. E aí falando sobre plantação de igreja. Cara, se você não se plantar na igreja, cara, vai para uma igreja então com presença real. Crê nela, pelo menos. Tem luterana, tem presbiteriana, tem toda igreja, todo presbiteriano tem em toda cidade do Brasil quase. Então, assim, não transforma a igreja anglicana no teu bezerro de ouro. Essa é a mensagem mais importante aqui que eu acho para a gente passar. Eu amo a minha igreja. Eu amo a minha igreja. Eu acho que ela tem como eu posso dizer, ela tem vantagens, não seria vantagens. Ela tem características positivas, incríveis, que nenhuma outra igreja tem, mas ela também tem problemas que nenhuma outra igreja tem. Então a gente vê aí sobre as questões
casamento gay, aquela coisa toda. Nossos espinhos da carne. Nossos espinhos da carne, né? Então, assim, exatamente, a nossa denominação, ela não aceita casamento sexual, mas a gente fazia parte de uma igreja plantada aqui no século XIX, que a gente sofreu esse cisma. E aí? A gente não vai ficar jogando... É que é muito hipócrita ficar falando da igreja dos outros que meu telhado é de vidro. A nossa igreja é linda, meu irmão, mas ela tem problemas. Então, hoje a gente vive aí uma questão muito grande a respeito dessa questão da homossexualidade, por exemplo. Que é uma questão importante que a igreja... Até é bom. Deus faz as coisas, é ótimo. Eu sempre falo que o reino de Deus sempre melhora depois da heresia. O entendimento que aqueles cristãos tinham de Jesus antes e depois do Concílio de Nicéia é outro. Então, eu acho que realmente Deus... Eu sou assim como o Senhor envia, às vezes, Satanás ali naquela ideia de Jó para nos tocar, aquela ideia de Jó ali, né? Falando do servo sofredor, o povo que estava na Babilônia, surge aquele livro. Eu creio sim que o Senhor permite várias coisas contra a igreja para nos tornar mais puros, para o fogo purificar a gente, para separar o joio do trigo. Ele separa o joio do trigo. Então, assim, existe sim uma discussão muito importante a respeito, por exemplo, da homossexualidade. Isso tem tudo a ver com a plantação de igreja, porque no tempo de hoje a gente tem que ter uma abordagem, eu digo atualizada, não no sentido de atualizar a palavra, mas atualizada, ou seja, a gente ler a Bíblia e conseguir aplicar as verdades que estão escritas ali. O apóstolo Paulo fala sobre a sexualidade humana para a nossa realidade hoje, conseguir pastorear as pessoas sem abrir mão da verdade. Então, homossexuais durante a história da igreja eram perseguidos, eram mortos, eram queimados, eram ignorados, eram deixados de lado, e às vezes Deus permite isso acontecer para que a igreja, após esse problema, que ainda não resolveu, a igreja católica agora liberou oração de casamentos homossexuais, e muitos anglicanos, às vezes, foram para a igreja católica achando que era imune a isso. Vejam só, isso é um problema da igreja toda, né? Então, todo mundo está no mesmo barco, está todo mundo no mesmo barco. O Ocidente sofre isso. A igreja, depois disso, a gente vai viver um novo tipo de abordagem com essas pessoas. Eu tenho fé que a verdade não vai ser abandonada e a igreja vai estar em trevas e vai estar tudo liberado. Não é isso. Eu creio que a gente vai ver esse sofrimento até uma hora que vai chegar um ponto que a igreja vai virar. A gente vai virar, nem que seja com si, vai virar. Na igreja anglicana já virou, né? Aconteceu com a gente primeiro. É por isso que, imagino, na igreja católica as coisas são mais burocráticas e maiores, lá vai ser mais difícil. Mas, infelizmente, a nossa igreja é um grande case de fracasso nesse tipo. A gente tem uma experiência nessa área A aí. gente tem uma experiência. A nossa igreja se dividiu. Uma igreja que era una, desde o século II, independente, depois fez parte da igreja católica, separou, beleza? Fez assim, ó. Por causa do tema. E, claro, graças a Deus, pelo menos não é na metade, né? A maioria ainda está do lado certo. Mas a questão toda é plantar a igreja anglicana não é o que você pensa de o lugar perfeito. O lugar perfeito se chama Nova Jerusalém, meu irmão. É lá que vai ter defeito. Aqui vai ter. Então, quando eu falo de igreja anglicana, eu não vim fazer parte de um projeto que é um projeto da internet, um projeto perfeitinho. Eu vim fazer um projeto real. Então, quando a gente faz parte de uma igreja, quando a gente vai fazer a confirmação, a gente chama o bispo de Pai em Deus, a gente assume a responsabilidade das crises daquela família. Eu faço parte do anglicanismo no mundo hoje. O BO agora é meu. Para resolver também eu faço parte dessa equação. Então, não venha para a igreja anglicana na mentalidade, isso você quer plantar, né? Uma coisa é você estar lá, a igreja na sua cidade, beleza. Vai plantar uma igreja na mentalidade que vai ser um mar de rosas. Não vai ser um mar de rosas. O reino de Deus é um mar de rosas, meu irmão. Então, no caminho vai ter muito espinho. Muito espinho. Vai ter rosa também, vai ter muito espinho. Então, assim, eu acho importante a gente ter isso na nossa cabeça, senão a gente faz uma propaganda enganosa. A pessoa vem, não, vou plantar a igreja. E eu nunca fui enganado disso, já sabia disso tudo, já entrei sabendo. Para fazer, e tem sido uma bênção. Os pastores são maravilhosos, os bichos maravilhosos, todo mundo é incrível. Nos pastoreiam, cuidam da gente, nos ajudam com as nossas necessidades. Tá com crise, manda mensagem. Quantas vezes mandei mensagem para o Espere com crise, com uma coisa, e vai lá, me ajuda. Fala uma coisa genial que eu nunca tinha nem pensado. Trabalho de pastor. Agora isso, mano, isso é vida real. Jesus nos chamou a fazer discípulos, não seguidores no Instagram. Apesar de ter o mesmo nome, os seguidores de Cristo são seguidores reais. Seguidores do Instagram não significa nada.
Nada, zero. É só uma máscara. Então a gente tem que ter esse cuidado. Para a gente entender o que a igreja é, a gente tem que esquecer que igreja virtual não existe. Esquece que teologia é internet. Segue pessoas que você acha que são legais, que vão te abençoar. Aqueles malucos, bloqueia. Sai fora. Porque não vai te ajudar, vai só te atrapalhar, te gerar mais confusão. Quantas vezes, cara, teve gente que vem, às vezes, manda mensagem para mim falando que estava em crise porque alguém confundiu ele. Cara, o trabalho para a gente fazer o retroceder de tudo é muito grande. Então, eu gosto de falar que a teologia na internet, a gente tem que ter o mesmo cuidado com a teologia na internet, com o mesmo cuidado que a gente tem que ter com o vírus. Inclusive, essa semana eu tive uma experiência terrível com o vírus, estava contando com o Lucas aí. Mas, quando você se expõe muito à internet, você se expõe muito à vida, Zé. Na teologia é a mesma coisa. Se tu segue muita gente, rapaz, Satanás vai te pegar. Porque ele vai te confundir. Então segue pessoas com testemunho para dar. Eu estou aqui hoje com o Lucas, porque eu sei que ele faz parte da minha igreja, né? Só não é da mesma paróquia, da Libertador. Jordano é pastor dele, eu sei quem ele é. Agora, o Zé Ninguém, cara, o cara que não tem testemunho, não sei qual igreja ele faz, não sei a frequência dele, não sei o que ele faz lá dentro. Eu vou falar com esse cara para quê, meu irmão? Só sei qual é a posição dele. Exatamente. A posição dele é a coisa menos importante que eu tenho para saber sobre ele. A coisa mais importante que eu sei sobre o Lucas é o que eu sei dele, já conversou, que o Jordano já falou dele para mim. A gente nunca se viu pessoalmente. Mas, cara, ainda, mas vamos chegar lá. Existe sim uma proximidade. Você é uma pessoa de verdade, você é uma pessoa real. Agora, pô, eu tô falando isso por mim, cara. E quantas vezes eu tava respondendo um cara assim, João 0637, a foto de São Tomás de Aquino. Ah, que isso, irmão? Que eu tava... Eu nem sei quem é, cara. Entendeu? Pelo amor de Deus. E aí, o que acontece? Cara, essas pessoas... Lucas. E aí, tipo assim, e é por isso que a gente vê aquele fenômeno que eu inventei, né? Então, podcast saber se o crente vem 10. A cada episódio são 5 transformações. Ele vira várias coisas. É presbiteriano, é batista, é anglicano, é católico, é ortodoxo, depois vira muçulmano, apostata, vira muçulmano, depois termina ateu. Né? Por quê? É um projeto de religiosidade, é ótimo que você está falando de plantação de igreja. Acabou que a gente expandiu o tema, né? A gente fala de espiritualidade, cara. Espiritualidade real é na vida real, paroquial. Cara, se você for na igreja ortodoxa, isso é muito legal deles. Eu já vi gente, conheci gente que foi para lá. A orientação do padre foi assim, meu irmão, deleta a rede social. Vai ficar um ano calado na boca. A gente não quer nem ouvir o que quer falar. Cara, a melhor coisa que vai fazer, cara. A gente às vezes quer falar muito. E eu aprendi muito isso porque esse negócio que você está fazendo de trazer pessoas é a melhor coisa que pode fazer. Porque a gente que não estudou teologia a fundo, a gente sabe. A gente fica limitado para falar. Eu sei falar de alguns assuntos, mas até um certo ponto. Então, se eu sei falar até um certo ponto, quando eu quero falar uma coisa mais complexa, eu chamo alguém, ou eu peço ajuda para a pessoa me ajudar no roteiro, para fazer um vídeo. Né? E aí, isso também nos tira a carga da gente ter que saber de tudo. Então, por exemplo, eu acho Jordano uma biblioteca viva. Eu falo uma coisa de igreja, ele, pum! Eu falo, caraca, eu nunca tinha pensado nisso, cara. Genial. E ele vai me dar uma resposta, cara, muito melhor do que o João 837 com a cara do sei lá, do Henrique VIII, para poder falar de igreja, cara. Isso que você quer me ensinar? E aí, plantação de igreja é isso, é ser vida na vida. É verbalizar o Cristo na vida mesmo, real. É encarnar aquelas palavras do discursinho bonitinho que ele falou comigo, lindo, pregação. Pregar é a coisa mais fácil plantar a igreja. O desafio é cuidar das pessoas. Existem irmãos difíceis de lidar. Que podem ser pessoas incríveis, mas também têm seus desafios. Eu também sou uma pessoa difícil, eu esqueço das coisas, sou muito desorganizado. Então, assim, na igreja a gente é obrigado a conviver com os defeitos dos outros. Isso é a melhor coisa que pode acontecer com a gente. Cristo se apresenta na vida deles para a gente ter misericórdia com eles como teve na nossa. Agora, na internet, você tem a habilidade de se aglutinar só com quem gosta do que você fala. Você cria aqueles grupos de WhatsApp onde você fica falando um monte de palhaçada de teologia. E na vida real,
Cadê teu testemunho? O que você tem feito no reino de Deus? Quantas pessoas você trouxe para Jesus? Nenhuma? Meu irmão, então vou te falar uma coisa. Senta no banco da tua igreja, vai orar, apaga teu Facebook e se converte. Porque não está na hora de tu falar agora. Está na hora de tu ouvir. Está faltando ouvir. E aí, assim, depois trabalhando muito também, até dei uma pausada na questão do Revertério Aberto, também por causa disso. Por causa de trabalho e por causa de que, assim, para fazer os conteúdos dava muito trabalho para eu pedir ajuda das pessoas. Porque eu tenho medo de fazer sozinho. Às vezes que eu fiz sozinho, às vezes dá errado. Eu falo assim, tá errado. Eu peguei medo de fazer, não faço mais. Então, assim, isso é uma maturidade. É uma maturidade minha. Então, a gente ter na nossa consciência o seguinte. Quero produzir uma coisa na internet, beleza, meu irmão? Agora, sozinho vai dar errado. O que seu pastor acha disso? E meu pastor nem liga para teologia, porque nesse tempo, eu acho que não é a hora de você estar fazendo isso. Eu acho que você pode ser útil no reino de Deus por outra maneira. Cara, bati no negócio aqui. Mas é isso, mano. Perfeito. Eu acho que a nossa geração, a minha, a sua pelo menos, e um pouquinho antes da nossa, ela quer muito de teologia e pouco de igreja. É isso, é isso. Se esconde atrás da foto de anime, como você falou antes, atrás da foto de algum teólogo, algum santo, Isso. mas não se preza ter uma vida de piedade como esse santo, como esse teólogo tem. Foi perfeito, foi cirúrgico que você falou. Gabriel, para a gente finalizando, qual a importância do apoio antes da... Vocês não são a paróquia, vocês respondem a uma paróquia? A gente responde a paróquia da Trindade. E da âncora, né? Mas a Trindade porque eu vi o reverendo Pedro que não nos auxilia. Mas é isso. Qual a importância do apoio da paróquia e também com recrutamento e formação de líderes qualificados? Você falou que já tem um reverendo, né? Já está cuidando de vocês. Então, quem cuida de nós é o reverendo Pedro. Sim. Só que ele mora no Espírito Santo. Então, eu lidero a igreja como ministro local da igreja. Então, obviamente, ministro local, não posso fazer todas as coisas que o pastor faz, né? Mas, como acontece? O apoio, ele é fundamental, porque, principalmente no começo da plantação, nesse tempo que a gente vive, enquanto igreja, sem o apoio da comunidade da igreja, da denominação da diocese, da igreja responsável, as coisas não funcionam. Eu digo isso nem só a título financeiramente falando, né? Ajuda financeira, que também é uma parte importante, fundamental. Mas também ajuda pastoral, ajuda um material, ajuda a transformar ajudar-nos, no nosso caso, a sermos anglicanos. Então, a gente tem, o reverendo Pedro vai vir agora, dia 3 aqui, Teresópolis. Esqueci de falar onde ele era esse tempo todo. Teresópolis, Rio de Janeiro. É a cidade serrana, a 1h30 da capital. E ele vai vir para nos ajudar. Tem esses encontros presenciais que ele pode estar com a gente, mas pelo fato de ele estar lá no Espírito Santo, a gente não tem um acompanhamento físico o tempo todo, né? Então, isso requer um acompanhamento online ainda maior, porque tem que estar falando constantemente, a gente tem um grupo lá, ele vai me ajudando. Todas as coisas que eu preciso falar com ele, eu sempre falo. Então, quando um irmão precisa de alguma ajuda, precisa dar um conselho, eu sempre falo com ele primeiro. Isso vai me dando maturidade. Com o tempo a gente vai aprendendo também a lidar com as pessoas. Fora todas essas questões de igreja, de seminário, essas partes todas aí. E o importante do apoio é isso. A igreja, ela acolher o plantador. O plantador, ele sofre muito. Muitas coisas na vida dele mudam. E depende de pessoas que vão ajudá-la realmente a passar por aquilo. Então, o importante é existir esse apoio, essa vida na vida diretamente. E graças a Deus eu tenho isso. Os pastores me ajudam, pastoreiam, estão comigo no projeto. Mas sem eles, não funciona. Então, o plantador tem que ser muito bem cuidado para o projeto dar certo. Nosso projeto é um projeto de dificuldade grande. Não agora, porque agora já foi, mas porque nós não somos uma igreja que foi enviada as pessoas para fazer.
Nós somos pessoas que fizeram. Nos interessamos e reunimos e fizeram. Então a gente está no, digamos assim, é o modo mais difícil de plantar a igreja, é o modo que a gente está fazendo aqui. Mas todas as vezes que eu vejo a vida, cara, tem várias assim, coisas que aconteceram, pessoas que tiveram vidas transformadas, que pensavam de um jeito e pensam de outro, que viviam de um jeito e agora vivem de outro. E a gente vê Jesus nisso, e é isso que nos dá combustível para chegar no próximo domingo, pregar mais uma vez, chegar todos os dias, ouvir as pessoas. Então, eu sou muito grato a Deus pelo que Ele tem feito aqui, grato à igreja por todo o apoio que eles têm dado, e existe também certo nível de confiança. A gente tem que depositar no Espírito Santo para nos guiar. Existem coisas que não vão depender nem de mim, nem da igreja, nem da denominação, vai depender de Jesus. E a gente tem que confiar em Jesus que as coisas vão dar certo. E é isso. Gabriel, que aula, não foi nem aula, foi uma pregação. Além de a gente tratar sobre o tema da igreja, da formação da sua igreja, a gente falou sobre muita coisa prática da vida do cristão, e especialmente do cristão anglicano, talvez o recém-convertido. Deixando esse tópico de lado, sobre a ideia de plantação de igreja, você tem alguma recomendação de leitura? Cara, agora aqui na mão não tinha, porque o reverendo Pedro me mandou os livros já faz 1 ano e meio que eu li todos. Mas vou colocar na edição aí, vou te mandar, tu coloca na edição aí. Pronto, ele coloca, pode falar. Show. Porque o que acontece? Tem um livro que não é sobre plantação, mas ele me tocou muito nesse tempo de plantação, que é o Mistério da Ceia do... Se não me engano, é o livro de igreja dele também, o Raniel do Cantalamessa lá. Acho que é cardeal, católico. É um livro sobre a Eucaristia, só que ele fala tão bem de comunhão, te dá um vislumbre tão poderoso do que significa ser igreja, que eu não consigo desvincular mais igreja da Eucaristia. E eu acho que é a melhor leitura que a gente, para uma pessoa que está interessada, por exemplo, no livro, ela deveria começar a ler. Outros livros eles vão dar coisas práticas da igreja, mas eu acho que existe um conceito mais importante, e que a ceia ela é a resposta principal. Tudo começa e termina na comunhão. O mundo começa na comunhão de Adão e Eva com Deus. A queda acontece, interrompe essa comunhão, e dali em diante é a jornada de Deus em busca de comunhão com a gente. Então, um livro sobre a Eucaristia é a primeira coisa que eu acho que a gente tem que ler para entender o que é a igreja. Que é esse Deus que morreu para restabelecer a nossa comunhão de novo. Então, não existe símbolo mais importante no cristianismo sem ser o pão e o vinho, o corpo e o sangue. Quer dizer, essa comunhão que a gente tem teve um preço alto. E outra, o pecado no qual nos proíbe de fazer parte da Eucaristia não são nossos pecados privados, que sim, possuem uma dimensão que podem nos atrapalhar nas nossas relações e gerar divisão entre os irmãos, principalmente os escândalos. Mas o pecado que nos impede de fazer parte da família de Deus, do banquete da família. Pensa na ceia como um banquete de domingo da família. Deus está sentado para comer. Deus só não deixa a gente sentar naquela mesa se a gente está em divisão com os nossos irmãos. Quando a gente quebrou a comunhão com aquelas pessoas que a gente ficou chateado, fizeram alguma coisa com a gente na nossa igreja. Então, a primeira coisa a respeito de plantação de igreja não é estratégia para poder fazer, para lidar com as pessoas, sobre como o líder deve se comportar, ou como ele deve lidar, como ele deve ser pastoreado e guiado pela plantação da outra igreja mãe. O mais importante, e é o que nos motiva, é entender o que é comunhão. Os apóstolos morreram para que os gentios pudessem voltar a ter comunhão com Deus. Então, quando a gente entende o que é comunhão, entendemos? Beleza? Agora a gente vê como a gente organiza uma igreja. Isso é secundário. Porque os apóstolos não tinham nenhum manual, a não ser o poder do Espírito Santo, a vontade de pregar o Evangelho, de seguir aquilo que Jesus diz em Atos 1, para eles serem testemunhas em Jerusalém, em Samaria e até as pontas da terra. E como eles fariam isso?
descerá sobre vós o Espírito Santo. E aí, o Espírito Santo é o quê? Vos capacitar a pregar o evangelho a toda criatura, em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Tudo começa o quê? Com a comunhão do Espírito Santo. Que surge quando? Quando o povo está reunido no cenáculo do templo. Ou seja, o Espírito Santo desce numa pluralidade de pessoas. Ele não desce para mim ou para você. Deus não tem tantas coisas para falar com Gabriel. Deus tem mais coisas para falar com a igreja que o Gabriel faz parte. E quando a gente entende comunhão, aí sim. Vai ter vários livros aí que vão nos ajudar, eu vou mandar algumas sugestões que podem nos ajudar a colocar em prática aquilo que a gente aprendeu sobre comunhão. Mas se o nosso coração não estiver no lugar certo, todas as técnicas, todas as ideias, todos os conceitos, importâncias, todos os livros que a gente pode ler, 1000 páginas, se a gente não entende o que Deus quer com a igreja, que é comunhão, gerar comunhão com aqueles que não têm comunhão comigo, nada vale. Então, acho que a melhor recomendação é essa. Eu não estou com o livro aqui. Eu acho que eu emprestei para alguém. Não está aqui, não. Mas é isso. A luta de quem empresta livro, né, meu irmão? Eu nem sei para quem tá, cara. Foi algum irmão da igreja, mas eu vou ter que investigar qual que é. Pessoal, é isso. Igreja Anglicana Verbo, em Teresópolis, Rio de Janeiro. Então, posso fazer uma propagandazinha só na campanha da Pode igreja? sim, pode sim. Vou fazer. E, gente, assim, sobre a igreja e tal, a gente está agora nesse projeto de plantação. Você pode ver todas as informações. Sim, lá eu botei tudo escritinho, aqui vou falar mais na cabeça que tá. Mas você pode entrar lá no nosso Instagram, anglicanaverbo, @anglicanaverbo. Você vai achar bem fácil, tá bom? E lá a gente colocou um vídeo onde a gente abre a nossa campanha para a gente arrecadar dinheiro para poder fazer algumas coisas na igreja. A gente tem que comprar as cadeiras, a gente tem que comprar ventilador, que por mais que a cidade serrana, como é quente, e lá pode ficar um pouco abafado, vai ficar muito desconfortável. A gente vai colocar também um painel na frente da igreja, ela fica assim, a rua tem aqui a calçada e aí fica a igreja direto. Para as pessoas não passarem na rua e ver direto ali, fica com vergonha de entrar. Então, eu vou botar um painel na frente da porta para as pessoas entrarem pelos lados. Não sei se você já viu isso em alguma igreja. Fica bonitinho. Na catedral é assim também. Era acho, assim antigamente. Exatamente. Acho legal, né? Você evita ali da pessoa ficar constrangida. Você fica constrangida de entrar, né? E a gente também fica inseguro de pregar, né? Às vezes está pregando, nossa, estou falando aqui, tá todo mundo ali ouvindo, com vergonha, né? Então é melhor para todo mundo. E tem algumas coisas que também, alguns materiais que a gente ganhou mão de obra de madeira, mão de obra de serralheria, só que a gente precisa puxar alguns materiais. Então, por exemplo, a gente ganhou madeira, a gente ganhou o produto e mão de obra na parte de madeira. Então, as madeiras que vai colocar no lugar e tal, a cruz, a mesa da ceia e tal, porque a mesa, o tamanho que a gente precisa é caro. Então, a gente conseguiu doação. Só que na serralheria a gente conseguiu a mão de obra, só que a gente precisa pagar os materiais. Então, está tudo isso explicado lá. Vai lá novamente, Anglicana Verbo. E se você quiser doar para a gente está fazendo. Acho que agora está em 20%. Não sei quanto vai estar na hora que lançar, né? Então, é legal você dar uma olhada lá. Mas o Pix é anglicanaverbo, aqui na tela. gmail.com. Facinho. anglicanaverbo, @gmail.com. Você faça a doação que você quiser, que Deus colocar no seu coração. A gente está fazendo cotas de R$50, sem cotas de R$50, né? Que a gente precisa no total de 5 mil. Eu acho que agora já chegou a 1.000, né? Mas, Gabriel, não posso, tal. Cara, faça a doação que o Senhor colocar no seu coração, deixe Deus te usar. A gente colocou essas cotas só para guiar, né? Ficar fácil da gente conseguir gerenciar quanto tempo falta, quantas cotas faltam para a gente conseguir fazer. Todas as informações, novidades, o que a gente for colocar, é só você procurar lá, Anglicana Verbo no Instagram, você vai ter todas as informações atualizadas, né? Porque esse podcast vai ser gravado antes, vai ser editado. Então, não sei como que vai estar lá. Vai ver até que terminou, né? Não sei. Deus quiser. Amém. Mas se não tiver terminado, se você puder nos ajudar aí com a campanha, eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Repetindo novamente, Anglicana Verbo e o Pix é igual, né? anglicanaverbo, @gmail.com. É isso. O link vai estar nos comentários, tanto do Instagram quanto também o código Pix, a senha. E, além de contribuir na parte financeira, que é essencial e importante, também ore para essa igreja. Por favor, meus irmãos. Estou vendo aqui o Instagram e, tipo, que lindo esse projeto, que lindo.
Sim, chegando não. Mais uma igreja chegando É isso. nessa cidade. Amém. Gabriel, muito obrigado, meu irmão. Foi uma honra enorme ter receber você aqui, bater esse papo maravilhoso sobre igreja, sobre vida cristã, querendo ou não. E, por Eu que favor, volte agradeço. mais. E Só quem me sabe chamar. eu chego aí na sua igreja, em É? Rio de Janeiro, a gente conversa aí mais. Vamos marcar, tem que marcar um dia pro Jordano vir e tal. Aí você vem também. Pronto, É combinado. longe, mas dá pra gente combinar. Marcar com antecedência, dá pra gente vir, pra gente estar junto. Perfeito, meu irmão. É isso. Então, pessoal, Deus abençoe vocês, seus estudos e até a próxima.